Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um quadro de Fale de Suas Dores com Ivana Cabral. Hoje, num momento muito especial, diferente dos outros, eu já estava com uma história, porque como eu recebo muitos depoimentos, eu já tinha escolhido o depoimento para falar hoje para vocês. Eu estava lá arrumando meu cabelo, fazendo a minha unha, enquanto uma moça falou assim: Ivana, você vai gravar uma live hoje? Eu disse: não, hoje eu vou gravar sobre o quadro Fale de Suas Dores com Ivana Cabral. Ela: nossa, tenho vontade também de falar da minha história. Eu falei: então me conta a sua história. E enquanto eu estava me arrumando, ela contou ali a sua história. E me comoveu muito, gente, me comoveu muito a história dela. Que naquele momento eu falei: enquanto eu termino de escovar meu cabelo, escreva num papel, escreva a sua história no papel, que eu decidi que eu vou falar sobre a sua história hoje. E aí ela me entregou, gente, na saída ela me entregou assim. E dessa forma que ela me entregou, que eu não passei a limpo, da forma que ela colocou aqui, eu vou ler para vocês. Ela não quer que fale o nome dela, então vamos chamá-la de Maria. A Maria disse assim: quando tinha 6 anos, meus pais se separaram. Cresci ouvindo minha mãe dizer que meu pai era um bom homem, mas não tinha coragem de trabalhar e deixava a gente passar fome. E por isso se separaram. Minha mãe, então, foi trabalhar como gari e saía para trabalhar às 4 da manhã. Meses passaram e ela casou-se novamente. Logo, meu padrasto esperava minha mãe sair e ir até meu quarto, que não tinha porta, e me acordava passando a mão em meus seios. Eu tinha 6 anos de idade. Eu acordava assustada e ele sempre me dizia que, se eu contasse para alguém, ele mataria minha mãe. E eu acreditava na ameaça dele. E tinha muito medo, porque eu ouvi minha mãe dizer que havia descoberto que ele veio foragido da justiça de outro estado, porque havia agredido muito sua esposa. E quando achou que ela estava morta, decidiu fugir e vir para essa cidade. Portanto, sempre achei que ele poderia sim cumprir suas ameaças. O tempo passou e quando fiquei mocinha, os abusos cessaram. Mas antes disso, em um dos episódios, ele foi mais fundo comigo. Isso gerou em mim uma raiva muito grande. Minha mãe sempre gritava muito comigo quando eu fazia algo errado. Fiquei adolescente e aos 17 anos comecei a namorar. Meu padrasto sempre implicava com os meus namorados. Minha mãe sempre rígida em algumas situações comigo. Até que com 18 anos tive uma briga muito feia com minha mãe e resolvi ir morar com meu namorado. 2 semanas depois que saí de casa, minha mãe bebeu veneno e o médico disse que o tempo de vida dela seria apenas 4 dias, porque ela bebeu e inalou o veneno. E se ela sobrevivesse, ia ficar em estado vegetativo. 14 dias depois, minha mãe infelizmente faleceu. O tempo passou e eu tive uma filha. Meu casamento acabou. 2 anos depois, me casei novamente e tive mais um filho. Hoje, o que me incomoda muito é repetir com os meus filhos algumas atitudes, os gritos constantes e muita falta de paciência. A exigência extrema quando dou ordem para meus filhos fazerem alguma coisa. Sinto muito medo em não estar sendo uma boa mãe. Por várias vezes me sinto cansada, frustrada, impotente. Porém extremamente realizada em relação à maternidade. Sinto muita culpa pelo suicídio da minha mãe e sinto raiva também.
já que minha avó, mãe da minha mãe, suicidou e ela sabia o quanto isso era difícil, viver sem mãe. E às vezes eu sinto muita raiva porque ela fez a mesma coisa comigo. Tenho medo que minha filha não confie em mim. Vivo com esse medo no meu coração, porque sofri muito em não poder confiar na minha mãe. E mais raiva porque eu descobri há pouco tempo que minha mãe sabia dos abusos e não fez nada. Meu coração hoje vive apertado, porque eu acho sempre que a minha filha vai fazer o mesmo que eu fiz, por não confiar em mim. Essa história, gente, me comoveu muito, porque eu percebi nessa moça um sofrimento no olhar dela muito grande. E esse sofrimento tem um motivo, né? E eu percebi nessa moça uma revolta muito grande com sua mãe. Ela culpa a mãe dela, sem perceber, ela culpa por ela ter sido abusada, ela culpa por ela ter suicidado, por ter deixado ela sozinha. E muitas vezes assim, eu olho para ela agora, para você, Maria, e te falo uma coisa de todo o meu coração. Muitas vezes a gente não sabe entender o porquê que as coisas acontecem na nossa vida. É como você olhar para o tempo e perguntar por que existe dia, por que existe noite, por que o mundo é assim? Tem uma razão de ser. E nós sofremos muito quando a gente não entende a razão de ser, quando a gente não aceita, porque aqui nós estamos para aceitar. Tem como você mudar essa história da sua vida? Tem como você voltar lá e fazer sua história ser diferente? Não tem. A sua história é essa. Então, assim, o que eu te falo com tudo isso? Primeira coisa, aceite sua história, porque essa é a sua história. Aceite e olhe para sua mãe de uma forma diferente. Gente, como ela me contou, que ela me contou algumas coisas a mais do que ela escreveu. Então, assim, eu entendi que ela não conseguia falar para a mãe dela o que passava no coração dela, porque a mãe dela era rígida nesse aspecto. E ela entende que mãe precisa ser protetora. Mas uma coisa que nós não entendemos é que mãe é um ser humano como qualquer um de nós. E a cultura nos coloca, né, desde quando um filho nasce, nos coloca o quê? Que mãe é como se fosse imaculada. A mãe é abençoada porque ela tem que ser perfeita, ela tem que proteger o filho. As mulheres sentem culpa de sentir dor quando amamenta. As mulheres sentem culpa de sentir cansaço quando os filhos choram de madrugada. As mulheres sentem culpa. A mulher foi socializada para se culpar. Por quê? Porque a ideia de mãe é uma mãe que não é humana. É uma mãe que não é humana. Até às vezes pela questão da mãe de Jesus mesmo, de Maria. Então nós olhamos para as nossas mães como se elas tivessem que salvar nossas vidas. Como se a gente olha para os nossos pais com um olhar assim, você deve me proteger, você deve me salvar, você deve me proteger de tudo quanto é mal. Gente, isso não é possível. Isso não é possível. Maria, isso não é possível. A sua mãe, você mesmo narrou, precisou sair 4 horas da manhã para trabalhar como gari para te dar o sustento. Ela fez isso foi um meio de sobrevivência. E ela nem sabia como ser mãe, porque a mãe dela havia suicidado, né? Você mesmo me contou que a mãe dela havia se suicidado. E como é difícil a gente saber o que é certo e o que é errado na questão de educar nossos filhos.
Será que eu tenho que dar muito amor? Ah, mas se eu der muito amor, eu estou mimando. Será que eu tenho que impor limites? Será que eu tenho que ser amiga? Mas se eu for amiga, eu não estou cumprindo o papel de mãe, né? Não vou estar colocando também limites. Olha só como é difícil saber o que é certo, como agir. Por quê? Porque nós somos seres humanos que erramos o tempo todo. E não é porque a sua mãe não te passou essa confiança que tanto você queria, porque certamente ela veio de uma criação rígida. Antigamente, eu tenho a minha avó, por exemplo, a mãe da minha mãe, ela não conseguia falar de sexo com a minha mãe, nunca falou de sexo com a minha mãe. Minha mãe nunca teve liberdade de perguntar sobre a primeira menstruação dela. Não porque a minha avó era uma má mãe, é porque ela não sabia como fazer aquilo. Se eu não sei fazer algo, como que eu vou fazer? É difícil. E a vida, assim, para sua vida fluir, até com seus filhos, que eu sei, né? Você me falou que tem um casal de filhos. Você tem uma mocinha, né? De 8 anos, eu acho que um rapazinho de 6. Você tem que olhar sua mãe e ter gratidão por ela. Deixa eu te fazer uma pergunta, Maria, e para todos vocês que estão me vendo. Se caso uma pessoa que vocês amam muito, coloca um filho seu, para quem não tem filho, coloca um ente querido, ou até mesmo você, numa situação de vida ou morte. Se você tiver aquela situação ali, de vida ou morte, como que funciona a vida? Se uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu consigo dar a vida para o seu filho, eu consigo dar a vida para você, você vai ficar numa gratidão tão grande, vai? Seu coração vai se encher tanto de alegria e de amor. E por que nós não olhamos para os nossos pais assim? Os nossos pais nos deram a vida. E tem coisa mais importante no mundo que a vida? Não. Só por eles ter nos dado a vida já vale tudo. Tudo que eles falharam, que eu acredito que não são falhas, né? Porque só uma forma de ser humano. Tudo que eles fizeram que não te agradou, que você achou que poderia ser diferente, vale a vida que você ganhou. Você é 50% pai, 50% mãe. E eu sempre falo aqui. E a sua mãe foi a primeira pessoa que te deu o seu primeiro alimento. A sua mãe te gerou 9 meses aqui na barriga dela. A sua mãe te trouxe para o mundo. Quando eu falo que a prosperidade, o dinheiro está ligado diretamente com o relacionamento que você nutre com a sua mãe, porque o dinheiro é fértil, né? A prosperidade da sua vida é a de vir, de ir para a vida, das coisas fluírem. A sua mãe teve esse movimento, te trouxe para a vida. Ela não tinha como te proteger de tudo. Ela não, naquele momento que ela errou em casar com esse homem, certamente ela errou querendo acertar. Certamente ela errou querendo te dar o melhor. Tanto é que você narrou que seu pai não conseguia sustentar vocês. E isso ela fez por amor. Às vezes ela não conseguiu te proteger da forma que você precisava. Às vezes ela não conseguiu fazer da forma que você idealiza que uma mãe tem que ser. Porque é aqui a idealização. Porque as mães, os pais, eles são só seres humanos. E aí, vamos imaginar, Maria, que isso aconteça com a sua filha enquanto você trabalha. Porque eu sei que você tem uma filha de 8 anos e a sua filha também não é filha do seu marido, como aconteceu lá, né, na sua família de origem. E você me narrou que seu marido é um bom padrasto para sua filha, que o relacionamento é um relacionamento muito diferente do que você teve com o seu padrasto.
Mas vamos supor que enquanto você está trabalhando isso ocorra. Tem como você proteger sua filha de tudo? Tem como você colocar sua filha numa redoma? Não tem como. Ela vai para a escola, né? Certamente ela vai se socializar com outras crianças. Não tem como a gente proteger o filho de tudo. E mesmo que se você quiser colocar ele numa redoma e ali, na sua inocência, achar que você está protegendo, você está prejudicando. Porque as pessoas, elas desenvolvem, elas crescem conforme elas se relacionam com o outro. Ah, Ivana, então o que acontece? Então o que eu faço? Aceita a vida como ela é. Olhe para sua mãe com gratidão. Olhe para sua mãe com gratidão e perceba que se a sua mãe chegou no momento de suicidar, de tirar a vida dela, de beber veneno para tirar a vida dela, ela queria arrancar a dor que estava dentro dela. E só Deus sabe o porquê que ela sentia aquela dor. Então, às vezes, se ela soube tudo aquilo que o seu padrasto fez com você lá naquele momento, você não sabe o quanto aquilo machucou e você também não sabe o porquê que ela não separou daquilo. Então, nós somos juízes para julgar, porque nós erramos. Lembra? Atira a primeira pedra quem nunca errou. Você já errou? Eu também já errei. Então, nem eu, nem você somos juízes para julgar ninguém. Principalmente quem te deu a vida. Principalmente aquela pessoa que te deu o que é mais precioso. Não tem nada mais precioso do que a vida. E essa culpa, Maria, que você carrega dentro do seu coração, você tem que soltar essa culpa para você ter prosperidade e para você conseguir que a sua filha e seu filho sejam felizes. Para você conseguir dar o melhor para você, de você para eles, primeira coisa, perdoar a sua mãe, aceitar a sua história, por mais difícil que seja, porque eu sei que é difícil, por mais difícil que seja. Perdoa sua mãe, mas esse movimento tem que vir daqui, do coração, tá? Não é só perdoar porque você está me escutando, que perdoar é bom, traz prosperidade. Não, é um processo. Perdoar e parar de se culpar, porque você carrega uma culpa. Você carrega uma culpa por sua mãe ter tomado veneno, porque foi após uma briga. Mas você não sabe o que fez ela tomar veneno. Às vezes aquilo ali foi só uma gota d'água. E como nós vamos proteger o outro, né? Como que nós vamos fazer isso? Nós não temos esse poder está em Deus e nem sabemos por que existe tudo que existe. Como eu te falei no início, só temos que aceitar. Solte essa culpa. Você é a melhor mãe que você pode ser para os seus filhos. Observa o que a vida te deu e não o que a vida te tomou. Observa tudo que você tem de próspero na sua vida. Olha para a sua história de uma forma diferente. Eu sempre falo, 95% das coisas, 5% é o que nos acontece. 95% é o sentido que nós damos àquele restante que nos acontece. Que história que você conta da sua história? Eu posso contar, Maria, que a minha história foi ruim, que a minha história foi triste, foi sofrida. Eu perdi minha mãe com 18 anos, através de um suicídio, após uma briga. Eu fui violentada por muitos anos, eu tive uma infância muito difícil. Mas agora eu consigo ser agente modificador da minha história. Agora eu consigo ser autora da minha história. Porque agora eu tenho muito para dar, porque eu aprendi muito. E você pode fazer isso agora, decidindo agora. Decidindo agora que você pode ser protagonista da sua história, que você pode fazer a sua história ser linda.
Embora não possamos voltar e fazer um novo começo, podemos começar agora e fazer um novo fim. E esse fim pode estar incluído a sua filha e seu filho felizes, mas não você com essa culpa que você carrega. Você não tem culpa de nada. O que você fez lá atrás foi a melhor forma que você tinha para fazer naquele momento. Era o que você sabia fazer. Era daquela forma que você sabia fazer. Você não tinha consciência que você tem hoje. E você, para os seus filhos, você é a melhor que você pode ser. A sua filha tem a personalidade dela já. O seu filho também já tem os traços de personalidade dele. E não tem como você mudar muita coisa. Não tem como você ajudar, mas não tem como você fazer do outro aquilo que você quer. Muitas vezes a gente se sente culpada como mãe porque idealizamos o filho de uma forma. E quando aquele filho não é da forma que nós idealizamos, a gente se sente fracassada. Eu me culpo porque eu fracassei na educação do meu filho. Mas por que você acha que você fracassou? Se você está dando o seu melhor. Aí, Ivana, eu preciso ainda dar mais. Você precisa ainda dar mais do que você dá? Você não tem como proteger seu filho de tudo. Sabe o que você pode dar para os seus filhos? Amor. Amor. E o amor vem também dos limites. Dê limites. Muitas pessoas falam, Ivana, eu quero ser amiga dos meus filhos. Eu digo, não, você tem que ser mãe. Se você é mãe, você tem que ser mãe. Lógico que a mãe pode ser amiga, mas não a amiga em primeiro lugar. Você tem que ser mãe. A mãe veio para colocar limites também. Mas enfim, Maria, o que eu quero te dizer, solte essa culpa. As coisas acontecem da forma que elas precisam acontecer. Por algum motivo. Por algum motivo, tudo foi do jeito que precisou ser, naquele momento que foi. E acredite nisso. Acredite nisso. Se você acreditar, aceitar, as coisas vão começar a fluir. Esse peso, esse desânimo, essa impotência que você disse para mim que sente, é porque às vezes você quer uma coisa que não tem como. Você quer pegar o cargo de Deus, por exemplo. E o cargo de Deus é só dele, né? Não cabe a nós. Nós aqui só estamos aqui para evoluir e aceitar o que Deus colocou aqui para nós, da forma que é. Não tem como eu resolver que não vai ter mais tempestades ou que não vai haver mais noites, porque o mundo funciona assim. E a sua ótica pode mudar, porque esse medo que você tem, que você me narrou, em relação a acontecer a mesma coisa com a sua filha, com seu filho, por exemplo, é porque isso é a forma que você enxerga. Você pode mudar a sua ótica. Não é porque uma rosa me espetou que eu tenho que tomar a raiva de todas as outras rosas. Não é um evento que tem que ditar todos os outros eventos na minha vida. Um evento aconteceu, mas eu posso acreditar que a minha vida possa ser melhor, pode ser diferente. E você merece ser feliz. Mesmo com todas essas cicatrizes, você merece ser feliz, porque eu sei, eu senti, quando eu olhei nos seus olhos, eu senti que você é uma pessoa que tem um coração imenso. Você é uma mãe linda. Acredite nisso, solte essa culpa, confie, tenha fé na vida. Tenha fé, olhe para sua filha, olhe para o seu filho, olhe para sua família e se orgulhe dela. E olhe para sua mãe e se orgulhe dela também, porque ela te deu a vida. Faça as pazes com a memória da sua mãe. Olhe sua mãe com amor. Não fique lembrando dos gritos ou da forma rígida que ela te tratou. Lembre das coisas boas que ela te deu. Lembre dos momentos bons. A gente tem esse poder. Nós temos esse poder de lembrar das coisas boas. Porque quando a gente relembra um momento difícil, um momento triste, esse momento volta a acontecer em nossos corações. Se você não consegue sozinha, procure ajuda.
Tem muitas pessoas boas que podem te ajudar a superar tudo isso. Mas eu te garanto que com amor, perdão, tudo é superado. Nós estamos aqui para amar e ser amados. Solte a culpa. Não carregue essa culpa, fica pesado nos ombros. Carregar a culpa não é bom, isso vai passar para sua filha, isso vai passar para o seu filho e vai se repetir uma situação que você sabe que não foi boa na sua vida. Tente olhar para sua mãe com um olhar de ser humano. Você não sabe por que ela trouxe todas essas questões para você. O pai e a mãe, eles não são responsáveis 100% pela nossa vida, pelo que acontece na nossa vida. O melhor eles já fizeram, eles já deram a vida para nós. Então cabe a nós a fazer disso uma coisa diferente, né? Retribuir os nossos pais sendo felizes, sendo prósperos. E é isso que eu tenho para te falar. Para você olhar para sua filha, olhar para o seu filho com fé, acreditando que a vida pode sim ser boa, que você não precisa o tempo inteiro estar colocando os seus filhos numa redoma para que eles não passem pelo que você passou. Acredite que com eles é diferente, que a vida vai proporcionar uma história linda para vocês. Comece a olhar a sua vida com outra ótica, até para que seu marido também se sinta acolhido por você. Ela me falou que ela tem dificuldade na hora de ter relações com o marido dela, porque ela se sente muito mal em ser tocada nos seios, porque ela sempre lembra daquele momento. Talvez você vai precisar sim de ajuda, de um psicólogo, de um profissional para que te oriente, para que te acompanhe, mas comece pela decisão de deixar no passado o que é passado. Isso não faz parte da sua vida mais. Não é porque uma rosa te espetou que você tem que ficar com raiva de todas as rosas. Se permita ser amada pelo seu marido. Se permita amar os seus filhos como ser humano e não como a mãe perfeita que você idealizou. Tá? Não somos perfeitos. E eu fico por aqui. Eu espero que todos vocês tenham aprendido com a história da Maria. Eu espero que todos vocês tenham olhado com um olhar de ser humano que somos, porque muitas vezes nós queremos ser mais que isso, né? Todos nós somos imperfeitos e por isso não podemos julgar o outro. Fica a dica, Maria, eu peço para que você, se você ainda não assistiu, que você assista o filme A Cabana. Esse filme ele ensina muito para nós. Eu peço que você assista e depois deixe aqui no comentário quem de vocês também ainda não assistiu, tem algum problema com perdão, com aceitação, que assistam. Eu tenho certeza que isso vai servir muito para a vida de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Desejo tudo de melhor no mundo, esperança no coração, muito amor. Fiquem com Deus.